Olá, programador, beleza? Eu sou o professor Yuri e esta é mais uma videoaula do meu canal, com o tema de hoje na área de programação, vetores de struct. Assim como int, float, char, structs também podem compor vetores, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? A gente também pode ter variáveis que são vetores de struct. Vamos ver isso melhor. Aqui nós temos um exemplo. Declaramos uma struct ponto, né, que vai armazenar, né, vai representar nossos pontos dentro do nosso programa. Então, cada ponto vai ter uma coordenada x e uma coordenada y do tipo float, né? Se nós queremos diversos pontos dentro de uma mesma variável, nós queremos um vetor de pontos, né? Por exemplo, se eu querer desenhar esse gráfico aqui, eu quero, na verdade, um vetor de pelo menos 4 pontos, né? Certo? Cada ponto com sua coordenada x e y, né? Então, como é que a gente pode declarar isso? Bem simples. Struct ponto, que é o tipo de dado, né? O nome da variável, nesse caso eu dei como gráfico, abre colchetes, o número de elementos, fecha colchetes, ponto e vírgula. Simples, né? Isso não muda nada como a gente trabalha com vetores, né? Como a gente trabalhava com vetores, é porque na realidade o que mudou aqui é que a gente trocou o tipo de dado, né, desse vetor. Em vez de a gente estar utilizando aqui um char, um int, um float, um double, nós estamos usando um struct ponto. Como é que usa isso então, né? Aqui nós temos um exemplo. Ó, declaramos, aqui está de novo, né, a declaração do struct ponto, certo? Aí nós temos aqui a declaração da variável gráfico, que vai ser um vetor de 4 pontos, né? Aqui um contador do for, né, um i. E aí aqui nós vamos fazer o quê? Ler os dados de cada um desses 4 pontos. Por isso que nós temos o for aqui, né? Vamos percorrer o vetor. Isso aqui é aula de vetores, né? Você já tem que saber disso, né, antes de estar assistindo essa aula. Então, o que é feito aqui? É lido, né, a coordenada x e a coordenada y de cada um dos pontos. Mas observem agora, né, que nós temos aqui a indexação do vetor. Então, como é que ficou, né? Scanf, né, %f, a gente vai ler um float, e comercial, porque, né, scanf precisa do endereço. A variável gráfico, abre colchetes, indexamos ela com o contador do for, fecha colchetes, ponto x. O que nós estamos fazendo nessa linha aqui, né? Nós estamos fazendo com que ele leia a coordenada x, né, o campo x, do nosso ponto que fica na posição i do vetor gráfico, né? Observem que, diferente da aula anterior, né, que a gente viu, na verdade, que dava para fazer com que o x aqui fosse um vetor, nesse caso não é o x que é um vetor. Quem é o vetor é gráfico que é um vetor. Então, é do lado de gráfico, né? É do lado da variável gráfico que vai o colchetes, e não do lado do x. Isso é muito comum para o estudante de programação que está iniciando esse conteúdo se confundir, tá? Então, tome nota disso aí, né? A mesma coisa aqui com o y. Nós temos aqui, então, a leitura, né? A scanf, né? Então, e-comercial, gráfico, abre colchetes e fecha colchetes, ponto y, né? O colchete está o quê? Do lado do nome que é o vetor. No caso, o vetor aqui não é o y, é o gráfico, né? Ó, o gráfico que foi declarado com vetor, né? Não o x ou o y, né? Certo? Isso é importante observar, tá? No final das contas aqui, tá? É só para mostrar, né? Tá? Que esse vetor, né? Ele pode ser passado também para uma função, né? Certo? Então, vamos imaginar aqui que existe uma função hipotética aqui, tá? Ela não foi criada nesse caso, mas ela poderia existir para plotar um gráfico numa figura, numa imagem, né? Sei lá, poderia ser até num dispositivo, né? Certo? Para plotar, né? Enfim, fazer um corte, né? A partir de um ponto. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está percorrendo novamente o vetor, né? Gráfico, fazendo o contador variar de 0 até 3, né, de 1 em 1, certo? E aí, o que acontece? Ele chama a função plotar ponto, que nesse caso aqui não está implementado, mas poderia existir, né? Passando o quê? O elemento do gráfico, tá? Nesse caso aqui, pessoal, tá?
ele está passando, não é um vetor, né? Ele está passando, é um elemento do vetor, ou seja, ele está passando um struct ponto. Tá? Isso a gente viu lá na primeira aula, como é que passava vetores, desculpa, como é que passava structs, né? Variáveis do tipo struct para funções, certo? Convém lembrar aqui, né, que dessa forma aqui, eu estou fazendo o quê? Né? Eu tenho, na verdade, um vetor, que dentro desse vetor eu possuo 4 pontos, sendo que cada ponto possui 2 valores, o x e o y. Pessoal, vetores de struct também podem ser vistos como tabelas. Né? Então, aquele mesmo vetor lá que a gente viu, que está aqui, ó, declarado aqui, né, ele pode ser visto dessa forma aqui. Ó. O que acontece? Eu tenho uma tabela aqui, né, que eu chamo de gráfico, que é o nome da variável. Eu tenho cada coluna, né, cada campo dela é uma coluna da minha tabela. E cada linha é um elemento. Ó, cada linha é um elemento do meu vetor. Então, o elemento da posição 0, né, certo? O elemento da posição 0 ele é esse aqui, ó, o x, o campo x dele ele tem o valor 1 e o campo y dele tem o valor 2,5. Já o elemento número 1, né, da posição 1, que ou seja, o segundo elemento, ele tem, então, o x, o elemento 2, o y, o elemento 3.1. O terceiro elemento na posição 2, né, tem tem o campo x com valor 3 e o campo y com valor 1.8. E o quarto e o último elemento, né, o elemento de número 3, o de índice 3, o x dele tem valor 4 e o y tem valor 5.7. Né? Então, ou seja, um vetor de struct pode muito bem representar uma tabela. Peço agora, então, né, vamos voltar aqui, eu peço aqui que você pegue esse programa agora aqui, certo? Pause esse vídeo, né, copie ele, tá? Né? E coloque lá o main, faça o printf, no lugar do plotar ponto, né, você faça o printf, tá, para imprimir cada um dos dados do gráfico.